Eu creio que numa série sobre a ética é interessante nós termos alguns exemplos de ações históricas concretas e talvez também de grandes obras literárias que descrevem, num sentido simbólico, essas ações históricas. Eu acho que caberia muito, no caso, uma peça como Ricardo II do Shakespeare, porque nessa peça nós temos um rei que manda, que é desobedecido, e um rei que depois é assassinado. Nós temos, portanto, problemas éticos muito graves, que são os problemas de fidelidade, de obediência, de legitimidade, de amizade, de transgressão. Tudo isso entra no Ricardo II. O importante aí, mais do que o enredo, o importante são os princípios que estão em jogo. E, inicialmente, o princípio que chama mais a nossa atenção é o princípio da legitimidade. Porque é a legitimidade que vai assegurar o sistema de relacionamento na sociedade. O que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado se organiza em torno da legitimidade. Por quê? Porque se organiza em torno da obediência ou da desobediência ao rei. É uma peça em que nós temos o conflito da obediência com a desobediência. Ou, por outras palavras, do mando com a transgressão. Isso vai assumir nessa peça, Shakespeare vai modular isto de uma maneira muito ampla e literariamente a beleza é muito acentuada, porque isso se presta a uma série de metáforas muito elucidativas. Onde está baseada essa legitimidade? Para a concepção medieval, a legitimidade está baseada no direito do sangue. É, portanto, um princípio biológico. Pelo fato de ter aquele sangue, o rei pode mandar. A ética, a moral, o comportamento, o direito de cada um tem como limite o poder soberano legítimo do rei ungido por Deus. E a peça é justamente a história das transgressões a esse princípio. A coisa é muito mais ampla do que se pensa, porque notem bem, o sangue é uma coisa viva, é o que nos dá vida. E essa peça é cheia de metáforas vegetais, de metáforas que falam da vida das plantas. Há um paralelo entre a vida dos homens e a vida das plantas. Aquilo que é sangue no rei é seiva nas plantas. Então, a seiva é mais ou menos o sangue da natureza. E o sangue é a seiva do rei. Onde elas se encontram? Elas se encontram exatamente na legitimidade. Na medida em que o rei tem um sangue sagrado, ungido, e de certa maneira ele encarna também a seiva da natureza. E isso está ligado a uma velha concepção de soberania, uma velha concepção de realeza que vem dos povos primitivos, que vem dos ritos agrários e que se traduz na realeza, neste momento da Idade Média, se traduz pela ligação visceral, pela ligação orgânica do rei com a natureza. Vejam bem, obedecer ao rei é obedecer à lei da natureza. Transgredir, não seguir o rei, é violar a lei da natureza. O rei faz corpo com a natureza, mas notem bem, por outro lado, como o rei faz corpo com a natureza, não é? A monarquia estará próspera enquanto o rei estiver ligado com a natureza e for saudável. Do momento em que o rei não estiver mais ligado com a natureza, em que houver uma discrepância, digamos assim, entre o sangue do homem e a seiva da natureza, a sociedade entra em crise. A sociedade entra em crise. Há um princípio mágico em jogo, quer dizer, a soberania está baseada nessa ligação mágica do rei com a natureza. Este princípio místico, que está presente também no Ricardo II, que está ligado às lendas medievais, que está ligado aos mitos agrários, que exprime a saúde ou a doença da sociedade, é uma coisa tão poderosa que repercute até os nossos dias. Naturalmente, muitas pessoas já leram o poema A Terra Estéril, por alguns traduzido como A Terra Ermada, por outros como A Terra Gasta. Em inglês é The Waste Land, do poeta T.S. Eliot. É um poema moderno, é um poema feito em 1920. Este poema procura exatamente mostrar que o mundo contemporâneo está doente por causa da crise dos valores morais, por causa da crise dos valores espirituais. Em que ele vai se inspirar? Na lenda do Santo Graal. Ele vai se inspirar exatamente no problema do rei doente
que adoece a terra. Então, isso dá uma ideia de como esses mitos, como essas lendas são duradouros e como elas servem para exprimir vários momentos da história. Elas serviram a Shakespeare para exprimir a crise da monarquia inglesa no fim da Idade Média, serviram a T.S. Eliot, para da entrada do século XX, comentar a crise dos valores espirituais. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Que raízes são essas que se arraigam? Que ramos se esgalham nessa imundície pedregosa? Filho do homem, não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol. E as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consola o canto dos grilos, e nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas uma sombra medra sob esta rocha escarlate. Chega-te à sombra desta rocha escarlate e vou mostrar-te algo distinto de tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece, ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando. Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó. Política medieval se constrói em cima de uma grande ideia, que é a ideia do bom governo. A ideia principal é essa de que o governante deve agir segundo certos valores, que são o da justiça, o da bondade, o da caridade, aqueles valores que a Igreja cristã desenvolveu, que ela detalhou por toda a Idade Média e que deveriam ser, então, a pedra de toque de todo o governo medieval. Somente se pode entender a ideia do rei justo a partir da ideia da justiça. E aí nós temos o grande conceito do pensamento político medieval. É uma ideia de justiça muito diferente da nossa. Tanto que às vezes a gente até usa o termo latino, justitia, porque ela significa a ideia de que cada um ocupa o seu lugar no mundo. Os lugares são diferenciados e cada um deve ocupar um deles, mas sem jamais se meter no lugar daquele que não é o seu. Então, a ideia de justiça está ligada, por exemplo, à ideia de um mundo que se organiza como um cosmos. O termo cosmos indica essa ideia de um universo no qual tudo está ordenado. Cada planeta tem o seu lugar, sendo da Terra, como todo mundo sabia, na Idade Média, no centro do mundo, e tendo a Terra, em torno dela, vários planetas que giram, inclusive o próprio Sol girando em torno da Terra. Então, essa ideia de uma ordenação cósmica, em que todas as estrelas, todos os astros estão bem distribuídos, se liga também à ideia de uma justiça, de uma sociedade na qual todas as pessoas têm o seu lugar determinado. O rei justo, ele basicamente expressa a sua bondade de duas maneiras. Uma, através das esmolas. Em relação aos pobres, que são inúmeros na Idade Média, ele faz caridade. Para os nobres, o rei justo deve mostrar-se um ser magnânimo, um ser generoso. Então, se um nobre se destaca num torneio, o rei dá metade do seu reino para ele, é um gesto magnânimo. O rei mostra que premia aquele que é valoroso, aquele que é poderoso. Então, para uns ele dá esmolas, para outros ele dá metade do reino, dá um grande feudo. Mas em todos os casos, a bondade do rei está se expressando no fato de que ele dá coisas. Não é a ideia de que ele governa bem, não é a ideia de que ele desenvolve o seu estado, de que ele vence a pobreza. Não, ele atende os pobres, mas sempre haverá pobres. Outra semelhança que era usada para o rei medieval era da relação dele com o corpo. Quer dizer, o rei era como se fosse a cabeça e os súditos como se fossem os membros do corpo.
A cabeça manda, mas ela tem com o corpo uma relação de cooperação. A cabeça não pode viver sem o corpo, nem o corpo sem a cabeça. Então o rei não pode existir sem os súditos, e os súditos não podem também ter vida sem a cabeça que lhes dá ordens, lhes dá comando, etc. Então sempre se dava do rei essa imagem ideal de alguém que tinha uma relação harmônica com os súditos a ele subordinados. E o rei justo se opõe a uma figura, que é a grande figura negra do pensamento político medieval, que é a do tirano. O tirano trata os súditos como se fossem escravos ou animais, como se não tivessem racionalidade e como se dependessem de uma esfera que não é humana, uma esfera que é do bicho, aquele que é tratado como mero objeto. Por isso mesmo, enquanto o rei justo tem uma relação de amor com o seu povo, o tirano tem uma relação de medo. Ele mete medo nos súditos e ele também morre de medo dos súditos. Não se concebe um tirano sem o medo de ser assassinado. Isso leva a uma consequência interessante, que é a questão do sono. Fala-se muitas vezes que o tirano tem um sono ruim, tem um sono conturbado, que ele dorme mal. E há uma frase que aparece, por exemplo, em Tomás Moros, mas que já apareceu antes e que continua aparecendo ainda hoje na imagem do tirano, a ideia de que ele não dorme 2 noites seguidas na mesma cama. Quer dizer, de que ele não pode dormir no mesmo lugar porque ele corre o risco de ser assassinado. Ele tem que se proteger daqueles que podem matá-lo, por isso ele precisa de uma polícia, por isso ele precisa de toda uma salvaguarda, enquanto o rei justo, com o amor dos súditos, já tem a melhor proteção possível. Então, uma diferença dos dois seria essa de que um dorme bem e o outro dorme mal. Então aí a gente entra num problema sério, que é o da crise dela. Essa política, num certo momento, entra em crise, e em crise muito séria. A gente pode dizer que isso ocorre durante o século XIV. Essa crise se dá por várias razões. E vai se alongar, vai durar vários séculos, mas é uma crise muito interessante. O primeiro ponto diz respeito justamente à questão dos valores. Quer dizer, se é uma política que está baseada no valor da justiça, a gente pode perguntar, numa polêmica, num conflito, qual lado tem a justiça e qual lado está injusto. Quer dizer, nós podemos perguntar quem tem razão e quem está errado. E o problema é que cada lado alega ter razão. E a partir de um certo momento acaba um razoável consenso que havia sobre o que era justiça, sobre como era agir corretamente, etc. A gente pode dizer que isso coincide, em linhas gerais, com a Guerra dos 100 Anos, entre o rei da Inglaterra e o rei da França, para saber quem é o verdadeiro rei da França. Não é que os ingleses tentam anexar a França. É que um rei que é da Inglaterra, de sangue francês, de língua francesa, alega que ele é o rei da França. E briga com o primo dele, que também diz ser o rei da França. Isso leva a uma divisão da Europa em 2 campos. Há 2 reis da França, há 2 duques da Bretanha, há 2, em certos momentos, até 3 papas, e cada um pretende ter a legitimidade, ter os valores. O fato de que não há uma via institucional garantida para saber quem tem razão, ou saber quem leva ou aquilo que está sendo disputado, acaba fazendo que cada um possa reivindicar ser o bom, ser o justo, ser o cristão contra o outro. E isto coloca em crise, em xeque, o próprio fundamento do bom governo. Se não sabemos mais quem é bom, não podemos mais dar legitimidade ao governo. E há um segundo ponto que demora mais para surgir, mas que vai ser explicitado muito bem por Maquiavel, no começo do século XVI. Maquiavel escreve numa Itália que está totalmente assolada por conflitos
um príncipe contra outro, uma cidade contra outra, uma república contra outra, invasões francesas e espanholas, mercenários suíços e alemães, tudo isso invadindo a Itália, e Maquiavel constata que a ideia do bom rei não funciona mais. Que a ideia de alguém que vai governar bem, porque é justo, porque procede dentro dos valores morais tradicionais, não funciona porque é justamente ele que vai fazer a maior crise surgir, que vai tornar o seu povo infeliz. O rei justo, na verdade, ele acaba sendo muito mais pernicioso ao seu país, ao seu estado, do que um rei que saiba usar, às vezes, da justiça, mas também da injustiça, quando for necessário. Um rei que saiba que sua principal preocupação é conservar o estado que ele recebeu, o estado que ele conquistou. E que dessa forma utilize bondade, maldade, generosidade e avareza, tudo conforme for necessário, tudo conforme for adequado para ele bem governar, para ele governar de uma forma eficaz. E com isso a gente chega ao último golpe que se desfere na ideia de bom governo. É a ideia de que o bom rei deveria dar basicamente caridade aos pobres e generosidade aos nobres. E de que nisso se esgotava a função do rei justo. Pois bem, no século XVI, o rei passa a ser uma espécie de gestor de questões econômicas. Cada vez mais o Estado vai ter que se ocupar da economia. Ocorrem os descobrimentos, ocorre toda a expansão ultramarina de Portugal, Espanha, de outros países. Além disso, as guerras vão ficando muito caras, devido ao uso da pólvora e ao emprego de tropas mercenárias, de tropas que são pagas, especialistas em luta. Então, tudo isso leva os reis a terem uma necessidade muito maior de recursos financeiros e até mesmo de necessitarem que seus países se desenvolvam economicamente, cresçam economicamente. Então, o rei, vamos dizer, moderno, o rei do século XVI em diante, ele vai ser alguém que está preocupado em ser eficiente. A questão não é mais a justiça, a questão é a eficiência econômica. E essa eficiência vai surgir no século XVI, XVII, pelo recurso ao mercantilismo, quer dizer, a um tipo de economia em que o Estado tem um papel prioritário na direção da sociedade. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa aqui é que com isso não tem mais sentido um rei pretender apenas aplicar os valores morais. No Ricardo II, nós temos muitas oportunidades de ver o funcionamento do mando e o funcionamento da transgressão. O problema envolve muitos problemas. O mando legítimo é o mando que deve ser obedecido. A ética de cada um, a conduta moral de cada um, está ligada à sua obediência ao mando legítimo. Mas a ética de quem manda está ligada ao exercício adequado deste poder. Isso está o tempo todo no Ricardo II. Nós notamos então isso, que surge um problema ético muito sério quando esta capacidade de mandar perde a sua legitimidade. Quem é obrigado a obedecer deve obedecer. Surge aí uma incógnita. Eu tenho que seguir um rei legítimo pelo sangue até os seus maiores desvarios? Ou há um momento em que essa crise do mando, crise interna do mando, justifica a obediência, a desobediência? No Ricardo II esse problema não é resolvido, mas é colocado. Ele é resolvido porque nós ficamos muito em dúvida se o ato de Henrique de Bolingbroke foi uma transgressão legítima ou uma transgressão ilegítima. Shakespeare dá elementos para nós pensarmos as duas coisas, mas o importante é que nós pensemos as duas coisas. Isso é que nós fiquemos bem conscientes de que houve um momento em que, com toda a unção divina, com toda a capacidade de mandar, Ricardo II não podia mais mandar porque não correspondia ao bem público. A partir desse momento, a legitimidade se desfaz. Por quê? Porque a legitimidade não é uma coisa simples, ela é parte de uma estrutura. E nessa estrutura nós temos
o princípio, a função e a pessoa. O princípio continua, a função está em crise e a pessoa não funciona mais. Então surge uma nova pessoa que só tem a pessoa, não tem nem a função e não tem nem a legitimidade. Vai haver um processo às avessas. Assim como a pessoa que tem o direito de mandar pode, pela sua conduta, ir perdendo moralmente esse direito, aquele que não tinha inicialmente direito de mandar, mas que sabe se adequar à situação, vai adquirindo aos poucos o direito de mandar. Ele constitui uma legitimidade a partir da eficiência. É o que acontece no Ricardo II. Um grande crítico inglês, um dos maiores especialistas em Shakespeare, que é Tilliard, disse que o Ricardo II é uma peça onde se vê um rei tradicional em face de um rei moderno. Não são as palavras dele, mas é mais ou menos isso que ele diz. O que está em jogo é o seguinte: Ricardo II é um representante da monarquia medieval. Ricardo II é um representante do poder baseado na legitimidade do sangue e tendo um caráter sagrado. Mas, note bem, qualquer poder, sagrado ou não, é exercido por um determinado indivíduo. Esse indivíduo é um homem, cheio de fraquezas, cheio de imperfeições, cheio de lacunas. Então é preciso que o poder legítimo de origem divina seja também exercido com eficiência humana. Essa eficiência humana falta a Ricardo II, mas ela sobra no seu primo Henrique Bolingbroke, Duque de Hereford. O Duque de Hereford não tem o direito divino puro, porque ele é um príncipe afastado na ordem de sucessão, mas ele tem a eficiência. Na medida em que ele tem a eficiência, ele é um rei que satisfaz as necessidades imediatas do governo. Ele assume o poder e ele assume o poder na base da sua capacidade, não na base da sua legitimidade, da base da sua capacidade. E essa capacidade vai legitimá-lo. Nós estamos, portanto, chegando numa era da história em que a fonte de legitimação do poder vai mudar. Vai ser a capacidade da promoção do bem público, da capacidade prática de realizar as tarefas necessárias para o bem público. É isso que Henrique Bolingbroke representa. The lowest trees have tops, the antler gall, the fly her spleen, the little spark is heat, and slender hairs cast shadows though but snow. A Ricardo II, em toda a peça, ele se compara sempre com coisas de ordem alegórica, mítica. Por exemplo, ele diz que ele é o Sol. Eu sou o Sol. Aliás, na história, o símbolo dele, ele tomou como símbolo heráldico o Sol. Na cena que está no meio da peça, que é uma cena importantíssima, quando ele volta da Irlanda cheio de esperanças, a esperança dele está baseada no fato dele ter a força do Sol na natureza. A Inglaterra estava mergulhada em trevas, porque Henrique Bolingbroke representava a negação do direito, o mal. Ele é o bem, porque ele é o Sol. O Sol dá vida às plantas. O Sol, portanto, dará vida à Inglaterra. O rei Sol dará vida ao Estado. Enquanto que Henrique Bolingbroke, não. Henrique de Bolingbroke, em nenhum momento faz qualquer comparação metafórica consigo mesmo. Ele só se baseia na eficiência das suas ações. Ele provoca ações, ele aproveita as ações. Nós temos aí, portanto, um rei antigo, um rei cuja parte mitológica é decisiva, e nós passamos para um rei moderno, um rei eficiente, que depende da política que ele exercer, e a parte mitológica, a parte sagrada, diminui e fica meramente virtual. Então, na cena da abdicação, há duas imagens fundamentais belíssimas. Uma, ele diz ao primo usurpador: essa coroa que eu estou te dando é como um poço, e nós dois somos como dois baldes que sobem e descem do poço, pela roldana, né? Eu sou o balde que vai para o fundo carregado de lágrimas, você é o balde que sobe triunfante para ser coroado. Mas eu quero uma coisa, tenho um capricho, eu quero o espelho. Traga o espelho. Então, esta, a meu ver,
é a imagem psicologicamente fundamental da peça, porque é o rei e o homem em presença. São o rei e o homem em presença. Porque vejam bem, quando a pessoa exerce o mando, ele é ele e um outro. Qualquer um de nós pode fazer experiência disso, né? Um chefe de equipe de televisão, ele é ele, fulano, e ele é o homem que tem a responsabilidade de fazer um programa funcionar. Então ele é obrigado, inclusive, a fazer atos que ele não faria espontaneamente. Ele pode demitir um funcionário, ele pode dar uma punição para um erro, de modo que há sempre no exercício do mando o eu e o outro. Ora, esta cena do espelho é a cena que projeta literariamente e psicologicamente essa divisão entre o eu e o outro na estrutura do mando. Ele pede o espelho. Quando ele pega o espelho, tem dois, o rei e o homem Ricardo. Ele, então, tem um diálogo admirável em que ele fala sobre a queda dele e quebra o espelho. Quando ele quebrou o espelho, ele quebrou o rei. Ficou apenas o homem. Agora não sobra mais nada para ele. Mas vejam bem, são imagens materiais. É o poço, são os baldes e é o espelho. É a manufatura. Acabou o sol, acabou o sangue, acabou a seiva, acabou o jardim. Nós estamos agora na escala miúda da humanidade. O homem se destacou do rei. Então, no ato 5º, há uma tentativa de rebelião sufocada e o rei diz, mas será que eu não vou ter sossego? Será que não há alguém para me livrar desse pesadelo? Um adulador escuta isso, vai onde o rei está preso e mata o rei. Aí acabou realmente a supressão física, que é muito bonito do ponto de vista assim, de uma certa filosofia do mando. Digo, não se manda impunemente, porque o mando pode inclusive levar ao crime. O rei, para poder mandar, ele teve que mandar matar o primo. Então eu diria que a morte é o limite do mando. Quer dizer, o mando vai desde a admoestação amena até a execução, até a privação de vida. É, portanto, um processo extremamente complexo, é um processo que envolve a nossa humanidade a fundo e é um processo que no Ricardo II está simbolizado, alegorizado de uma maneira realmente extraordinária. Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre Maquiavel, que é, sem dúvida, o fundador da ciência política. No Príncipe, no seu pequeno livro, como ele chamava, o seu livrinho, né, que ele escreveu no exílio, né, O Príncipe, há uma relação não mais de transcendência, isto é, o Estado não precisa realizar, né, aquelas virtudes que levam ao céu, que seria realmente uma posição medieval, né, com inspiração platônica. O Estado precisa realizar os projetos específicos do príncipe, que por sua vez, no caso de Maquiavel, tem como finalidade assegurar a unidade italiana. Então vejam, agora são motivos históricos concretos, motivos históricos próximos, que movimentam, que estimulam a ação do governante. O governante será bom se for eficaz, se ele conseguir unificar a Itália, portanto submeter os outros príncipes mais frágeis, uma política de poder de Florença em relação às demais comunas. Se ele conseguir essa unificação em nome da gloriosa Itália, que estava já esfacelada nessa época do Renascimento. Se ele conseguir perpetuar-se no poder, a ideia de que o poder deve ter uma continuidade e que a habilidade do príncipe, né, é agradar a uns, submeter a outros, né, para que se conserve a estabilidade do Estado. Maquiavel, tantos anos depois, na mesma Florença, né, lutará para a criação da política como uma ciência, uma técnica, independentemente de uma ética transcendente. Aí realmente, com Maquiavel, nós entramos na modernidade, no sentido amplo, se eu posso chamar de modernidade, tudo que veio depois com o Renascimento italiano e com a Reforma Protestante. Maquiavel foi o primeiro pensador que mostrou
que a esfera da moral é separada da esfera da política. Não é que a esfera da moral não exista. Se eu estou na esfera da moral, eu tenho que cumprir os preceitos. Maquiavel não era contra as normas éticas, só que ele diz, o domínio da política é um domínio separado. A política é uma técnica social, nós diríamos hoje. A política é uma técnica social. Portanto, a política permite coisas que a moral não permite. E o grande dirigente é aquele que é capaz de violar, inclusive, a sua consciência a favor da sua missão política. Isto, mesmo que a gente não leve esse termo de Maquiavel, é uma verdade. Isso é uma verdade. É o governante, por exemplo, que manda matar o seu filho, que traiu o cônsul Júnior Brutus na República Romana. O filho traiu, ele manda matar. A esfera, como pai, é uma monstruosidade. Como cônsul, é a obrigação dele. É isso que Maquiavel quer dizer. Não é dizer que a política acaba com a moral. São duas esferas e cada uma tem as suas exigências próprias. Bom, então surge a famosa ideia de que os fins justificam os meios. Eu não aceito essa afirmação. Eu tenho uma visão dialética. Eu acho que fins e meios são termos de um processo muito complexo, que estão sempre em jogo. Você nunca tem só fins e nunca tem só meios. Você tem sempre um jogo dos fins e dos meios que você tem que harmonizar para ser o mais ético possível com o máximo de eficiência possível. Portanto, eu não aceito essa ideia. E nem creio que Maquiavel aceitasse. Maquiavel não falaria ainda de dialética naquele tempo, mas se eu formulasse isso para ele, é capaz de dizer, se non è vero, bene trovato. Ele poderia aceitar, porque eu acho que é isso. A política moderna é também uma que vai se definir pela constituição de um espaço leigo. Quer dizer, mais e mais coisas na vida pública vão ser decididas sem referência a Deus. A referência a Deus é uma coisa um pouco complicada em termos políticos, porque se Deus intervém na moralidade e na política, passa a haver um lado que é certo e um lado que é errado. Quer dizer, um lado tem que ser condenado e um lado tem que ser valorizado. Então fica muito difícil aceitar que os dois lados sejam igualmente legítimos. Aceitar que seja direito dos homens e mesmo dever dos homens escolher entre eles. Porque entre Deus e o diabo, a escolha é um pouco... Não é uma escolha tão livre, tão simples. Eu sou livre de escolher entre Deus e o diabo, mas para escolher Deus. Eu não sou livre para escolher o diabo. Então, da mesma forma, a política só vai poder ser leiga, só vai poder ser moderna, na medida em que ela reduzir o espaço da religião. Em que ficar menos importante essa ideia do bem e do mal que era importante na política, que era essencial na política da Idade Média. Uma das ideias muito importantes para surgirem as concepções modernas de política é a ideia de coisas indiferentes. É uma ideia que vem dos antigos, já apareceu entre os estoicos, na Roma Antiga, mas que vai ser desenvolvida pelo grande humanista da Renascença, que é Erasmo de Roterdã, autor do Elogio da Loucura. Erasmo é um defensor da tolerância. Então, ele entende que muito do que a Igreja exige para uma pessoa ser salva é exagerado, que deve haver menos regras, que devemos procurar encontrar o que é essencial na religião e que isso só importa. Então existem coisas na religião, diz ele, que são essenciais para a salvação. Existem coisas que são indiferentes. Tanto faz que, por exemplo, as vestes de um padre durante uma cerimônia religiosa sejam de uma cor ou de outra. Ninguém vai para o inferno porque usou as cores erradas. Então, há certas coisas que são fundamentais para a salvação e há coisas que são indiferentes para a salvação, entende Erasmo. Só que é verdade que nós não podemos ter cada padre usando a roupa que ele quiser, cada igreja sendo construída de uma forma diferente, ou então cada fiel procedendo da maneira que achar melhor. É preciso haver um regulamento das roupas usadas no culto religioso. Mas esse regulamento que vai ser baixado, que terá de ser obedecido, ele não é um regulamento, vamos dizer, que foi dado por Deus mesmo. Aos olhos de Deus é indiferente. É a sociedade que necessita ter uma determinada organização que estabelece, então, essa cor, esse corte da roupa, essa arquitetura da igreja, certas formas de rezar, mas que poderiam ser substituídas por outra. Isso também significa
apesar de Erasmo não ser protestante de forma alguma, isso significa que um caminho se abre para uma coisa que vai ser essencial no protestantismo, que são diferenças entre as várias igrejas. As próprias igrejas protestantes têm liturgias, preces que são diferenciadas de uma para outra. E, com isso, nós passamos a ter menos coisas que pertencem à esfera do sagrado. Quer dizer, dentro da própria religião, há coisas que são sagradas e há coisas que devem ser respeitadas, mas que não são tão sagradas. E dessa forma vai surgindo algo que é essencial no espírito moderno, que é a redução do espaço do religioso. A redução daquele espaço que é sagrado e o aumento, proporcionalmente a isso, de um espaço leigo, de um espaço em que as coisas se decidem neste mundo, sem necessariamente termos que dizer tal coisa é sagrada, tal coisa é demoníaca. Quer dizer, diminui aquela oposição entre o sagrado e o profano, ou entre o sagrado e o demoníaco, ou mesmo, se quisermos, entre o bem e o mal. Não há tantas coisas que são por natureza boas e por natureza más. Há muitas coisas que podem ser diferenciadas. Essa ideia vai permitir, então, todo o espaço da coisa política se constituir nos séculos da modernidade como algo que pode ser regulado de um jeito ou de outro. Vocês veem que essa ideia de 1500 é uma ideia-chave para algo que estamos acostumados a datar de uma data bem mais recente, que é a própria democracia. Quer dizer, se nós pensarmos a democracia como um regime de eleições, em que o povo decide pelo voto qual deve ser a condução dos seus negócios, dos seus assuntos, a democracia se instala mesmo no final do século XVIII, começo do XIX. Mas ela deve muito a essa ideia, já de 1500, já desenvolvida por Erasmo, de que há muitas coisas que podem ser decididas de um jeito ou de outro. E quem vai decidir de um jeito ou de outro pode ser o povo. Pode ser o povo soberano, pelo voto, escolhendo entre duas ou mais opções. Na Idade Média, a ideia de escolha entre duas ou mais opções soava estranha, porque se o referencial para medir uma ou outra era ser boa, ser justa, ser harmônica, atender às exigências de Deus, então não podia haver duas políticas opostas ou antagônicas que tivessem ambas o favor de Deus. Ao passo que na modernidade nós podemos ter duas ou mais políticas, como não estamos interessados em saber se Deus é a favor de uma ou de outra, como sabemos que nós, seres humanos, temos a liberdade, a autonomia e o dever de sermos nós quem escolhe, então nós escolhemos a que nos convém mais. A política deixa então de ter esse referencial tão forte ao divino, ao sagrado. Define-se todo um espaço em que o homem mesmo decide. Um espaço menos recortado por oposições maniqueístas entre o bem e o mal, e um espaço em que o homem arbitra. Desse ponto de vista é uma ideia muito bonita. Quer dizer, a democracia é um regime no qual o homem assume que ele é o responsável pelo seu destino, o autor do seu destino. E por isso mesmo ele não pode mais abrir mão desse poder em favor de Deus. Nós podemos dizer que nos regimes modernos, o procedimento fica mais importante do que o valor. O conteúdo fica menos importante do que a forma. Porque nós vimos que na Idade Média o fundamental era o conteúdo, a justiça, o valor, a justiça. E como a justiça se instaurava, era uma questão menos importante. Qualquer meio servia. Mas agora, se nós temos que escolher entre duas ou três opções, nenhuma das quais é a encarnação do bem, nenhuma das quais é a encarnação do mal, então nós temos que ter um procedimento muito claro de escolha entre elas. Então nós temos que apostar na forma e não mais no conteúdo. E uma das formas adotadas, a mais bem-sucedida, é a democrática. Então é um procedimento. Quem ganha as eleições leva o cargo. Quer isso dizer que é a pessoa mais competente, ou que é a pessoa mais justa, ou que vai governar melhor para o seu povo? De forma alguma. Não sabemos disso. É apenas uma forma de escolha. Então é arbitrária. Então isso também significa que os valores são menos importantes na vida política da modernidade do que na vida política medieval.
Nós vivemos, desde mais ou menos 1500, numa sociedade que é rachada, que é cindida e que sabe que ela tem uma divisão profunda, mas que tenta resolver essa divisão sem mascará-la, e tenta, de alguma forma, jogar entre as oposições e fazer que uma delas vença por um procedimento. Com isso, o papel dos valores diminui, mas fica um valor como sendo importante. Esse valor importante é o valor da própria forma, a forma democrática. Na forma democrática, todo homem vale a mesma coisa. Claro que isso é uma abstração. Os homens não valem a mesma coisa, quer dizer, são diferentes entre si. Agora, a forma democrática significa que, na escolha política, todos nós temos o mesmo peso. O inteligente, o menos inteligente, o rico, o pobre, todos têm o mesmo peso. E isto significa que um valor resta, que é um valor fundamental, que é a própria democracia. A democracia é o único regime que nós podemos dizer tem como objetivo a própria democracia. A democracia não é um meio. A democracia é, num certo sentido, um fim. Quer dizer, o que se procura na democracia é que as pessoas vivam de maneira democrática. Quer dizer, respeitando umas às outras como iguais e como livres. E assim chegamos aos dois grandes valores que podemos dizer os da democracia. Por um lado, a igualdade. A ideia de que todas as diferenças sociais e naturais, elas têm que se apagar em favor de uma igualdade política de decisão. E por outro lado, um valor que é o da liberdade, que significa que a democracia não pode abolir a democracia. É uma questão que às vezes se levanta, que não é apenas acadêmica, não. Se a maioria do povo pode, pelo seu voto, acabar com a liberdade. Se pelo seu voto livre, acabar com a liberdade. Por exemplo, dar todo o poder a um tirano. Acabar com um regime democrático e criar uma monarquia absolutista. Ou criar um regime islâmico, como sucedeu em alguns países do mundo, como quase houve na Argélia em 1991. A questão que se coloca é se esta maioria do povo pode, pela liberdade, acabar com a própria liberdade. E a única resposta que podemos dar é que não pode. Quer dizer, a democracia não é o direito apenas da maioria a votar. É o direito de todos a terem as liberdades resguardadas. Eu creio que no nosso tempo nós estamos passando por um período muito difícil e muito perigoso, que é o período de achar que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Hoje em dia, nota-se que a palavra mais vilipendiada é autoritarismo e autoridade. Ora, não se deve confundir autoritarismo com autoridade. Não há sociedade nenhuma que possa viver sem normas. Não há sociedade nenhuma que possa viver sem autoridade. Portanto, toda sociedade tem não apenas que ter autoridade, mas que ter normas muito impositivas. A ausência de normas é um sonho anarquista lírico que não tem nenhuma correspondência com a realidade histórica. Eu só posso ter um comportamento ético adequado quando eu limito a minha liberdade muito acentuadamente. Quando eu acentuo a minha liberdade ao máximo, eu perco a ética, eu perco o comportamento ético. No nosso tempo, uma das coisas mais graves que há é essa noção bastante errada de liberdade absoluta. Por exemplo, eu dou um exemplo que a televisão pode passar o que quiser na hora que quiser. Isso chama-se liberdade de imprensa. Eu considero isso um crime ético. Eu penso nas minhas netas ao meio-dia, vendo o desenho animado, quando a televisão, em nome da liberdade de imprensa, interrompe e passa Calígula. Eu considero isso uma agressão ao ser informação gravíssimo. Portanto, nós estamos cultivando ilusões muito perigosas, que são ilusões das liberdades sem limite. Freud, que é o homem que mais contribuiu para libertar o homem dos seus fantasmas, Freud dizia sempre, sem normas muito duras e muito impositivas, não há personalidade organizada. Eu acho que a alegria é um bom caminho para a ética. Eu até seria a favor de nós criarmos no nosso tempo uma ética da alegria e uma ética da transgressão. O que é a ética da transgressão? É a negação das normas? Não. É mostrar que certas normas já estão superadas e começar a transgredir praticando as boas normas. Eu vou dar um exemplo do que eu chamo de ética de transgressão. Se todos os padres resolvessem arranjar uma namorada e se casarem.
Se os padres católicos fizerem isso, eles estariam fazendo uma tremenda transgressão, mas estariam estabelecendo uma nova ética. É o direito que todo homem tem de ter sua companheira. Então, eu digo, no nosso tempo nós devíamos criar uma ética da transgressão e uma ética da alegria. Através da ética da transgressão, nós jogaríamos fora tudo quanto é hábito sedimentado, esclerosado, mofado, em benefício de condutas que são transgressivas agora, mas serão éticas daqui a pouco. E a alegria nos ajudaria a conviver de uma maneira extraordinária. Como diz aquele ator francês, naquela grande filha, aquela Règle du Jeu, vocês já assistiram? Coisa espantosa. Do Renoir, o Carrette, aquele que é empregado, ele fala para o Marquês: Moi, monsieur le marquis, quand j'ai une femme, je la fais tout d'abord rigoler. Parce que quand une femme rigole, vous avez ce que vous voulez d'elle. Quer dizer, rigoler, é se divertir. A pessoa se divertindo, a conduta é muito mais fácil.